O que é um algoritmo do Google? Seja bem-vindo a mais um verbete do nosso dicionário de SEO. Já estamos aí com uns 50, 60 dicionários. Aproveite para você ver bastante conteúdo sobre SEO. Bom, pessoal, aqui nós chegamos a um ponto muito importante porque o algoritmo do SEO, o algoritmo do Google, ele se torna quase que a base do SEO, né? A gente acaba, nós que estamos ali tratando com estratégias de SEO, a gente tem dois viés. Em primeiro lugar, agradar e conectar todo o nosso website com um usuário. Só que esse usuário ele precisa ser agradado também com um reflexo para os algoritmos do Google. Então, para que eu chegue até um usuário, eu também preciso lidar com o Google. E o Google vai dizer assim, escreva para o usuário, que eu vou identificar se você está realmente escrevendo para uma pessoa e esse conteúdo será direcionado para uma pessoa, lá na SERP. Até aqui, ok? Pô, como a gente poderia definir os algoritmos do Google? Em primeiro lugar, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência lógica de passos e coordenadas. Por exemplo, uma receita culinária é um algoritmo. Você sabe muito bem que você coloca 3 ovos, coloca farinha, tem uma sequência coordenada para você poder fazer uma receita de um bolo. Então aqui depois nós temos o algoritmo muito bem mais claro, implícito em áreas como o computacional, como o desenvolvimento, como a programação, e aqui é onde eu quero bater com vocês. Porque como surge, né, o algoritmo do Google? A própria história do Google é baseada em um algoritmo, que é o PageRank, que é justamente o rank do Larry Page. O que ele fez, né? O algoritmo foi feito no primeiro momento, aí a gente pode contar depois uma história lá, ou um verbete somente do PageRank, mas como é que é um dicionário? Ele é curto e o objetivo é te entregar um valor muito rápido, nós vamos resumir da seguinte forma. Os dois fundadores, né, Sergey e Larry, fizeram ali diretamente um algoritmo para poder responder dentro das universidades a busca por papers, os TCCs que haviam ali, e ali eles tinham uma forma de identificar. Até que, ok, fizeram um programa para poder refinar isso, para poder refinar uma busca. Um algoritmo do Google, então, ele depois foi ganhando muita forma. Esse algoritmo é uma PageRank. Tem muita gente que fala, tá válido, não tá válido, ele continua, não continua, enfim. Temos muitos outros que o próprio Google foi colocando. A gente teve depois atualizações ou updates do Google, que algumas delas ele atualiza parte do algoritmo de um programa já escrito e que tem uma função específica, e também o Google lança novos algoritmos, são novas funções que estariam um pouquinho separadas, né, para fazer uma função. A gente vai lembrar na nossa comunidade, o Penguin Update, o Heavy Update, Panda Update, então tem diferentes atualizações que aconteceram e algumas delas mudam o core principal ali do nosso algoritmo do Google. Depois a gente tem diferentes algoritmos que tenham funções específicas para cada algoritmo. Então quando a gente olha para aquilo que é o algoritmo da SEO, o que a gente está pensando aqui é o seguinte: o Google tem diferentes ferramentas, ele tem diferentes programas, diferentes softwares com seus respectivos algoritmos, sua sequência lógica para poder atuar. Lembra que eu falei que o algoritmo é uma sequência lógica? Então ele tem um processo dentro de cada programa para rodar uma funcionalidade dentro do SEO. Lucas, como assim? Me dá um exemplo mais simples. Bom, vou te dar um exemplo bem rápido. Se você abrir hoje no Search Console, você vai conseguir ver que o Google diz para você se ele rastreou por um software geral, um programa geral, o Googlebot geral, ou se ele rastreou pelo Googlebot Mobile. Ou seja, dois programas, um para poder rastrear o seu site numa versão desktop, que normalmente tem uma quantidade de pixels específica, uma resolução específica, e ele vai também ter um programa que está com um algoritmo muito bem com a sua sequência lógica para poder rastrear e identificar aspectos de SEO, né, relevância e etc, diretamente numa versão mobile, numa versão desktop. Então quando a gente fala de algoritmo do Google, a gente está falando de diferentes algoritmos, a gente não consegue definir se o Google tem 5, 6, 7, 8, a gente sabe que são vários, e isso o próprio Google já foi colocando, né? Então vamos lá, quando o Google lançou o Core Web Vitals, né? Que isso acho que foi em 2021, 20... Cara, não me lembro agora de cabeça, tô gravando aqui praticamente ao vivo com vocês. O que ele fez ali? Ele lançou um algoritmo para poder tratar isso. Ele lançou diretamente um programa que analisasse aquelas métricas de velocidade, de carregamento que favoreceriam a experiência do usuário. Então, como eu falei no início do vídeo, todo o seu trabalho, sua estratégia de SEO, ela precisa ser pensada no usuário. Até aqui, ok? Ok. Só que você precisa também lembrar que a forma que você vai atuar será avaliada por um algoritmo, ou seja, uma sequência lógica de passo a passo
que é oriunda do Google. Então o Google fez um programa para poder te avaliar a forma que você coloca as coisas no seu site, a forma que você estrutura o seu site, para que assim ele vá para a SERP, para poder responder ao usuário. Resumo da ópera: se você fizer um site muito bem feito, com as regras que o próprio Google já coloca, métricas básicas de HTML, CSS, JavaScript e assim por diante, que tudo isso que você está construindo está levando diretamente uma referência para o usuário de qualidade no seu site, ok? Não se apegue aos algoritmos, mas não se esqueçam que eles existem, ok? Fechou? Alguma dúvida? Deixa aí nos nossos comentários que eu vou estar aqui para responder, e bons resultados orgânicos para vocês. Um forte abraço, até o próximo dicionário.